E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e chegou a tão esperada prova de português. Lembrando que não é minha praia, vou tentar ajudar vocês na prova. Vocês vão perceber que se você pegar a sua prova e começar a ler, as ideias vão clareando. Então, meu papel aqui é mais esse, tá? Ler com vocês a prova e assim vocês mesmos aí vão chegar a uma resposta correta ou podem até concordar comigo na minha opinião aí sobre as questões, tá? Pode ser que coincida a sua opinião com a minha e só faltava esse empurrãozinho aí para você ir sozinho, tá? Então vamos começar aqui com a prova de português. Aí já começa, né? Já começa esses textões aí. Vamos lá, hein? Testículos. Leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3. Última deusa, Alberto de Oliveira. Foram-se os deuses, foram-se em verdade. Ó, esse negócio aqui é poema, tem que ler com uma certa, né, uma certa vontade, uma certa expressividade. Eu vou tentar interpretar essa cara aqui. Foram-se os deuses, foram-se em verdade. Mas das deusas alguma existe alguma? Que tem teu ar, a tua majestade? Teu porte e aspecto, que tu és tu? Mesma em suma? Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma... Vixe, tá... Qual a merda, velho? Pera aí. Vamos de novo, ó. Tem que ler o bagulho com vontade, mano. Foram-se os deuses, foram-se, em verdade. Mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma, em suma? Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente à crença antiga se acostuma, e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde em que quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Deu uma engasgada aí, né, mano? Pisas alheia a terra, pisas alheia à terra, essa tristeza que possuis é de estátua que ora extinto, sente o culto da forma e da beleza. O pessoal de letras ama essas coisas, né? Coisa linda, né? Maravilha. Vamos aqui, ó. Questão 1. Rútilo e ouro, destacadas no poema, foram palavras escolhidas para descrever a beleza da personagem e são termos geralmente utilizados em áreas... Atenção agora, ó. Minha interpretação, tá? É claro que eu tive que dar uma lida aí nesse autor, descobri o quê? Que esse cara aí é do movimento chamado Parnasianismo, um movimento sem importância que aconteceu aqui no Brasil. Tem livros de literatura que nem aparece esse tal de Parnasianismo, mas tem uns caras importantes lá, entre eles esse maluco aí, o Alberto de Oliveira, tem o Olavo Bilac também, que é famoso. Enfim, é uns cara louco aí que começou a escrever o poema, se preocupando mais, poema não, né? Escrevendo lá as obras deles, se preocupando mais com a forma, com a estética, né? Com palavras bonitas, com essas coisas. Porra, colocar rútilo num negócio, num poema, véio, falando de uma mulher. É estranho, né? No mínimo, né? Deve ser tudo virgem, mas enfim. Então esses caras aí resolveram abrir mão do negócio de sentimentalismo, aquela coisa do romantismo, né? Aquela melação toda, para fazer poemas assim, ó, com essa métrica, né? Inclusive eu pulei aqui um negócio, né? Ah não, já li isso aqui. Então essa métrica aqui, né? Esqueci o nome desse negócio aqui. Acho que é soneto, né? Soneto, né? Que tem as estrofes, essas coisas aí. Enfim, você vai perguntar para a sua professora, seu professor depois. Respondendo a pergunta que eu já enrolei demais, que nem é minha área esse negócio. Mas rútilo tá escrito aqui, né? Rútilo é o quê? Cadê? Ó, é um mineral composto de dióxido de titânio. Quer dizer, não tem nada a ver com biologia por enquanto, né? Minério. Digitais, áreas digitais, não tem nada a ver. Aí eu fiquei na dúvida, ó, entre químicas, áreas químicas e áreas técnicas. Porém, como eu li lá sobre o parnasianismo, e tem o tal do cientificismo lá, o negócio de valorizar a ciência e tal, então, na minha opinião, letra B, tá? E aí, você também concorda? Você escreveu aí, letra B? Então, áreas técnicas. Tranquilo? Essa é minha opinião, hein, gente? Aí tá falando aqui, ó, questão 2. No poema Última Deusa,
pelo contexto histórico e literário, o espaço feminino no final do século XIX é representado por meio... E aí é o seguinte, vamos tentar responder aqui usando a lógica aqui, ó. O espaço feminino está representado por meio da linguagem poética utilizada sobre a personagem feminina, consagrada pela tradição e pelo padrão estereotipado de forma e beleza, da valorização das essências da mulher e das características de divindade que se aproximam da realidade da época. Não se aproxima nada da realidade da época não, hein? A mulher... Bom. Do eu lírico que se utiliza da imagem de uma mulher renovada e uma constante gratidão aos deuses pela figura feminina. Não convenceu, não. Da descrição tecnicista aqui, ó. Esse é o ponto, velho. Se fosse eu fazendo a prova, conhecendo um pouquinho lá do negócio do parnasianismo, essa palavrinha aqui, tecnicista, é o que ia fazer eu escolher exatamente a alternativa D, tá? Então, descrição tecnicista para apresentar de modo idealizado, porque, né, a condição da mulher só foi melhorar de uns tempos para cá, aqui no país extremamente machista, patriarcal, e bororó, já conhece essa conversa toda. Então, gente, idealizado. Tecnicista é o que me fez escolher a letra D, tá? Num poema simplista, porra, o cara coloca rútulo no negócio, não tem nada de simples aí, né? Então é isso, gente. Vamos para a próxima aí que eu tô enrolando muito, né? Desculpa aí, que eu gosto... Me empolguei aqui com a linguagens, letras, português. Questão 3. Uma das características desse poema, além da composição em versos e estrofes, é... Aliás, eu falei negócio de soneto lá, nem sei se é isso mesmo, viu? Depois você vê lá se tem essa estrutura aí, qual é a estrutura do soneto. Isso é importante você saber, né, cara? Eu também devia saber, mas... deixa quieto. A introdução sobre o assunto a ser tratado como nos versos foram-se os deuses, foram-se em verdade. A valorização da expressividade por meio da sonoridade, como em rútulo rola o teu cabelo esparso. Ó, eu vou de B, por quê? Porque os parnasianos não estavam nem um pouco preocupados com a mensagem, com o romantismo, essas coisas todas. Eles queriam colocar palavras bonitas e essas coisas aí. Então, por ser um tipo de gente que deixou o conteúdo em segundo plano e se preocupou com a estética, eu vou de valorização da expressividade por meio da sonoridade, tá? Porque eles não gostavam daquelas rimas idiotas do romantismo, sabe? Não com dor com amor, essas coisas idiotas aí. Então, eles tinham as rimas mais elaboradas, né, mano? Enfim, vamos lá. Imaginação da mulher como pisas alheias... Não sei, pode ser. A combinação de sons, proporção dentro de um tempo. Nos versos, a gente, a crença antiga se acostuma. Proporção dentro dos tempos. Cara, isso tem que manjar de verso aí, eu não sei nada disso aqui, cara. Enfim. Por sua conta e risco aí, vem comigo na letra B, que é sucesso. Valorização da expressividade por meio da sonoridade, como... em rútulo rola o teu cabelo esparso. Bom, finalmente, né? Uma tirinha costuma ser mais fácil, né? Mas esse negócio desses textos aqui tem que saber de literatura e história, muita treta. Leia o texto e responda a questão 4, usando a linguagem dele. Acorda, amado, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, amado. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Esses caras é engraçado, né, mano? Questão 4. A expressão acorda, amado. Inclusive alguém me chamou de amado aqui nos comentários, hein? Amado responde a prova do terceiro ano, né? Tá na moda esse amado. Acrescentar uma comparação sobre o amor? Não. Explicar o significado do amor em relação à flor? Não. Perguntar se ele sabe o que é o amor como uma flor? Que o amor é como uma flor? Não. Solicitar que o personagem acorde do seu modo sonolento? Não. Então, se todas foram não até agora, né? Só sobra aí, né? Mas vamos ler o que está escrito aí. Apelar para que a personagem preste atenção na relação do casal. Exatamente, acorda, né, amado? Acorda. Vamos aí para a questão 5. Questão 5 não, tem um texto. Opa, senhora, eu lembro isso aqui na minha época. Ó,
Lá atrás eu li a senhora porque estava na lista da FUVEST, não sei se está ainda, porque faz muitos anos que eu não presto FUVEST, eu não sei mais. Mas essa obra é um livro bacana, eu indico, hein? Se você ainda não leu, vale a pena, porque é uma história legal. História muito bacana. E parece que tinha um final feliz, eu não lembro agora, mas tinha um final feliz. Bom, enfim, José de Alencar, legal. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade. Sem os comentários malévolos do que usam vesti-la, os noveleiros, nossa, velho, preciso ler mais, hein? Tô gaguejando, velho. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, a auréola, com a sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. O problema é esse monte de texto, né, meu? Bom, enfim. Do trecho extraído do romance A Senhora, de 1874-75, José de Alencar, os eventos históricos retratam a emancipação e a liberdade de escolha da mulher? Não, né? Naquela época lá, sem chance. A família que decidia tudo, os arranjos da mina, com quem que ela ia casar e tal, por interesse, geralmente, né? Aliás, hoje em dia ainda é assim, né? Na verdade, né? Bom, a reivindicação e os interesses na condução de órfãos? Não. A opressão e a submissão da mulher na sociedade brasileira? Sim, sim, sim. Não mudou muita coisa, né, gente? Infelizmente, mas tá mudando, graças a Deus tá melhorando. Então eu vou de opressão aqui e submissão da mulher na sociedade brasileira da época, né? E por que não da atual também. A insegurança e os caprichos da mulher ao fazer escolhas. Não, ela não tinha insegurança, tá? Ela gostava de uma pessoa lá, do maluco que trocou ela por causa de grana, né? A história é bacana porque fala disso aí, coisa de vingança misturado com... É muito louco. E a abordagem dos pretendentes da mulher aos 18 anos? Não, letra C, tá? Eu acho. Questão 6. A leitura do trecho do romance. A senhora pressupõe que Aurélia estava perturbada por ter sido assaltada? Nossa, não. Estava muito triste por ser uma moça jovem solitária? Até que não. Era má e fria, por isso avaliava os perigos da sociedade brasileira? Era desconhecida e, portanto, tinha uma velha parenta que a acompanhava? Era jovem, rica e sagaz, e por isso os candidatos deveriam reverenciá-la? Bom, aqui eu tenho minhas dúvidas, tá? Como ela era órfã, ela podia estar triste por ser uma moça jovem solitária, né? Ela só tinha lá a Dona Firmina lá, que era mais uma mãe de aluguel, né, para manter as aparências, porque uma moça não podia andar sozinha naquela época, né? Enfim. Então eu acho que ela não era muito feliz, né? Uma moça sozinha, né? Mas, por outro lado, como ela ganhou a bolada, né, um avô dela morreu, sei lá, um tio, sei lá quem morreu, deixou a herança pra ela, ficou ricaça, velho. E como ela se virou desde sempre, né, mano? Então ela era uma moça sagaz. Então eu vou mais nessa linha aí, ó. Uma moça sagaz e que, por isso, porque ela era rica, né? Ela era jovem rica e sagaz. E por isso os candidatos deveriam reverenciá-la. Eu não estou certo. Aliás, não sou certo de nenhuma das questões, mas essa daqui eu ainda estou aqui sem uma pulga atrás da orelha. Por quê? Tinha 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade e não a conheciam, logo buscaram. Bom, se ela apareceu na sociedade, eu interpreto essa parte aqui do texto como ela apareceu para os burgueses, entendeu? Ela começou a andar nos locais lá badalados da sociedade burguesa da época lá, então.
Então ela era uma desconhecida porque ela era tipo do gueto, tá ligado? Ela ficou rica e começou, e apareceu na sociedade aos 18 anos. Então eu mantenho a minha posição letra E, tá? Gente, depois vocês voltem aqui, só não vem me xingar, tá bom? Mas vem comentar sobre a prova, se a gente acertou muito aqui, se errou todas, enfim. As formigas. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Pertencem à ordem da Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde formiga comum até as rurais, especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. As colônias são de porte médio a grande, com muitas rainhas. Novas colônias são provavelmente formadas pela migração de uma ou mais rainhas, acompanhadas por um número de operárias. Estas possuem o hábito de se movimentar em fileiras perfeitas. São importantes pragas domésticas, pois consomem vários tipos de alimentos, tendo preferência por substâncias adocicadas como açúcar, bolos e outros. Então está disponível aí no Fiocruz, Bororó. Questão 7. A leitura do texto permite inferir que há no sentido de existir, né, insetos importantes para a vida doméstica. Bom, não sei vocês, mas para mim, minha vida doméstica, de preferência, melhor sem insetos, né? Não gosto de insetos na minha casa, não. Formigas que são difíceis de extinguir. Uma formiga é um ser frágil, né, velho? Pô, é fácil matar elas, né? Joga um veneninho ou esmaga elas, coitadas. Pragas domésticas comem alimentos adocicados. A. Pragas domésticas comem alimentos adocicados. Bom, aqui não concorda, né? Ó. Por exemplo, ó, a leitura do texto permite inferir que há pragas domésticas comem. Não, né? Se fosse a resposta correta, não teria nenhum erro aí na construção da frase. Então ficaria há pragas domésticas que comem alimentos adocicados, tá? Então por causa disso eu não vou nessa daqui, porque tem um erro aí que não concorda aqui com o início da afirmação aqui, tá legal? Agora a D já é interessante, ó. Vespas que vivem do mesmo jeito, do mesmo modo que as formigas. Sim, vespas, assim como as abelhas, elas vivem em colônias, né? Colônias aí com muitos componentes. Então eu vou nessa daí. Porque além disso... Nossa, tô gaguejando pra caramba, desculpa, gente. É porque assim, não tô seguro, tô fazendo uma coisa que eu não sei. Então, peço a compreensão de todos. Mas vem comigo, acompanha meu raciocínio e vê se faz sentido, ó. As formigas são da mesma família aqui, né, das vespas e abelhas. Então elas vivem do mesmo modo, né? Que modo que é esse? Tá escrito aqui, ó. Insetos sociais vivem juntos em colônias. Então, vivem juntos em colônias, as vespas também. Então, aliás, eu nem sei se vespa vive em colônia, hein, velho. Uma vespa é da família das abelhas. Bom, enfim, fica por sua conta e risco, hein? Vou de D. Questão 8. O adjetivo estranho foi utilizado no texto para caracterizar o mundo dos insetos e fazer suspense sobre o tema, desvalorizar o mundo dos insetos, despertar curiosidade sobre o assunto, apresentar as formigas de forma negativa, identificar os grupos dos insetos pequenos. Bom, vamos lá, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Formado por seres... Cadê? O mundo dos insetos predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra, a quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Bom, esse estranho aí, na minha opinião, fazer suspense sobre o tema, desvalorizar, não está desvalorizando nada, gente. Está falando que, aliás, que eles dominam, né, esse mundo aí, então não está desvalorizando. Despertar curiosidade e interesse curiosidade sobre o assunto. Essa me parece interessante. Apresentar formigas de forma negativa? Não. Identificar os grupos dos insetos pequenos. Quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Identificar os grupos
dos insetos pequenos. Gostei dessa, hein? Despertar curiosidade sobre o assunto. Bom, eu vou de... Nossa, aqui eu fiquei na dúvida, hein, cara. Despertar curiosidade sobre o assunto. Vou de E, tá, gente? Vou de E. Estou chutando mais ou menos, né? Porque, como eu não tenho certeza, é como se fosse um chute, né? Mas assim, eu ficaria entre C e E, tá? C e E. Identificar os grupos dos insetos pequenos. Ó, vamos até dar uma pensada um pouco mais, hein? Desculpa se eu estou demorando na questão, mas eu quero ajudar o máximo que eu puder, tá, gente? Quem domina esse vasto e estranho mundo? Vasto e estranho mundo. Gente, vou mudar. Vou mudar isso daqui, por quê? Identificar os grupos dos insetos pequenos. Não, porque ele não está falando só dos insetos pequenos, ele está falando do mundo dos insetos. E quem domina são os pequenos, que são as formigas. Tá? Então por isso que eu estou mudando, tá bom? Faz sentido para você? Então eu vou de despertar curiosidade sobre o assunto, tá? Quando você lê que algo é estranho, você quer saber o que é estranho. Eu acho, pelo menos eu, né? Então é isso, gente. Eu vou de C, tá? Minha justificativa é essa. Porque aqui tá falando, ó, tô usando a matemática. Porque se fosse na matemática, essa afirmação aqui, ó, seria falsa. Porque tá falando assim, identificar os grupos dos insetos pequenos, mas esse estranho aqui, ó, tá falando do mundo formado por pequenos seres, que são os insetos, tá? Não necessariamente os pequenos, é só os pequenos. Tá falando do mundo dos insetos. E quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres e não pequenos insetos, pequenos seres, são as formigas, que são pequenos insetos. Nossa, fiquei 3 horas nessa questão, hein, gente. Espero que pelo menos tenha acertado essa, né, gente? Leia o texto e responda as questões 9, 10 e 11. Eu amo quando acontece isso, ó. 3 questões em cima de um único quadrinho. Isso ajuda muito, porque geralmente é fácil de interpretar. Mas vamos ler então. Posso destruir o cano com meus músculos. Tá tentando aqui, mas sem sucesso, hein? Ou com a força da minha mente. Ó, o cara lá tá tentando na meditação. Ou com raios de calor. Ou com meus dentes. Vixe, meu filho, tá mais fácil quebrar os dentes. O super insistente. O cara insistiu bastante, hein? Sem sucesso. O que não é o caso de vocês, né? Insiste nos estudos que, ó, futuro é garantido, hein, cara? Você tem que fazer... Aliás, depois, cara, daqui uns 2 anos, volta aqui e fala pra mim o que vocês estão fazendo da vida, se passou no vestibular, se tirou nota boa no Enem. Porque, gente, confio em vocês, hein? Terceirão. Terceirão é esperança. Minha esperança é vocês. São vocês, no caso, né? Prova de português não pode falar muito errado, porque senão dá BO, né, velho? Então são vocês. Minha esperança são vocês. Questão 9. Nos 3 últimos quadrinhos, a conjunção introduz uma circunstância de consequência. Bom, consequência seria assim, ó. Ou você estuda, ou não vai passar de ano. Consequência. Comparação. Comparação, não sei dar um exemplo de comparação usando o ou, hein? Tanto faz, ou um ou outro. Alternância. Ou desse jeito, ou daquele jeito, ou daquele outro jeito, ou daquele outro jeito lá. E é isso aí mesmo, né, cara? O cara tentou de vários jeitos, mas não teve sucesso. Alternância. Contradição, não. Finalidade, também não. Na minha opinião, né? Lógico. Questão 10. As tentativas da personagem foram frustradas? Logo o começo aqui já responde, né? Frustrada, pois tanto a imagem quanto a informação do último quadrinho demonstram sua persistência. Gostei dessa, não vou nem ler o resto. Aliás, vamos ler sim, né? Porque leitura é importante, né, gente? Tiveram êxito? Não. Né? Pois ela estava demonstrando todas as possibilidades de sua eficiência. Incluíram falhas, pois o personagem fez várias tentativas até quebrar o cano. Não quebrou nada, gente. Significaram satisfação, pois nos quadrinhos as imagens demonstram contentamento. Vixe, a coitadinha tava... Trouxeram irritação, pois é demonstrado pelas imagens as gotículas de suor no primeiro quadrinho. Não, ali era o esforço dela, né? E questão 11. As principais características das histórias em quadrinhos são
A falta de título e imagens coloridas? Não, o que mais tem são imagens coloridas, né, João? O uso de imagem e o efeito de sentido de ironia? Nem sempre, gente. Nem sempre, depende da história. Se for charge, costuma ter bastante ironia, né? A ausência do narrador e vários recursos de cores. Não tem ausência de narrador. O narrador pode introduzir uma cena no quadrinho de boas. A presença de recursos gráficos de balões e personagens. Bom, todos os quadrinhos que eu conheço, as falas estão em balões. E tem personagem, então eu vou de D. Não sei vocês, mas eu vou de D. E aí, tá falando o quê? Contraste das cores. Ah, dá licença, velho. Olha aí, ó. 3 questões. Olha o tamanho do texto, velho. Mas vamos lá. Respira fundo. E vamos ver o que ele tá falando aí. Associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas. Leia o texto e responda as questões 12, 13 e 14. Associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas. Estigmatização de transtornos preocupa, mas filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Hill. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. No entanto, eles ressalvam: cuidados são necessários para reduzir a estigmatização sofrida por quem tem algum tipo de transtorno. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips e em cartaz nos cinemas, inclusive eu não assisti, levou médicos e psicólogos a questionar o tratamento dado ao transtorno mental vivido por Arthur, personagem principal da trama. Protagonista Joaquim Phoenix é cotado para o Oscar de melhor ator, e o personagem é um clássico vilão de Gotham City, no universo do Batman da DC Comics. Aposto que vocês são fãs desses negócios aí de quadrinho, né, meu? Sei como é que é. A nossa sociedade preza muito o belo e o perfeito, mas o filme trata de uma parte dolorosa e sofrida da realidade de uma pessoa que tem uma doença mental grave. Os dedos queimados de nicotina, a magreza, tudo isso é retratado. É uma parte da sociedade que a gente não quer ver, que as famílias não querem revelar. E o cinema foi lá e mostrou. Diz a psiquiatra Alcina Barros, doutora em ciências do comportamento. Equívocos potencialmente perigosos. Para Breno Sanvicente, doutor em psicologia pela PUC-Rio, do Rio Grande do Sul, professor da PUC-Rio, o filme comete equívocos potencialmente perigosos para a estigmatização do paciente. Um deles é a falta de um diagnóstico preciso da doença de Arthur, que tem traços que misturam transtornos mentais já conhecidos pela sociedade como a depressão. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma e não se encaixa em nenhum diagnóstico. Assim, acaba sendo retratado mais como um louco do que como uma pessoa que sofre com uma doença a ser tratada, explica o especialista. Outro problema apontado por Sanvicente, que gerou muitas críticas ao filme, é a associação da doença mental à violência. Para ele, a agressividade do personagem é tratada com muita ênfase, deixando para o segundo plano, para o plano secundário da trama, questões importantes, como a interrupção de seu tratamento. É importante mostrar como o ambiente influencia na doença, mas, ao mesmo tempo, o filme associa de uma maneira muito forte esses transtornos à violência. Quanto mais doente Arthur ficava, mais agressivo se tornava. E é fato que essas pessoas são mais vítimas de violência do que praticantes. O problema não é tratar da violência, isso pode de fato acontecer, embora seja menos comum, mas sim mostrar esse aspecto com tanta ênfase e tratar de uma maneira mais sutil, por exemplo, a interrupção do tratamento. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur que o levaram para a violência extrema. Entre eles, ela destaca o abandono do sistema de saúde, as violências físicas e a discriminação sofridas ao longo de sua vida. Ele sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho,
é discriminado na rua, violentado, agredido pelo homem que ele acreditava ser seu pai e ainda virou chacota quando tentou a carreira de comediante. A sua violência é, portanto, reativa. Ele não planeja os ataques, ele não tortura ninguém, não tem traços de psicopatia. A violência do Arthur é uma resposta, um impulso. Deu vontade de ver o filme, cara. Acredita que eu não vi o filme ainda. Questão 12. A informação secundária no texto é... Bom, informação secundária é que está em segundo plano, né? Tem a primária e a secundária. A primária é a informação principal do texto. Aí está falando das psicoses, aí, das doenças mentais associadas à violência, assim como diz o título, né? Então, vamos ver aqui, ó. A importância de mostrar como o ambiente influencia na doença. Isso daqui, para mim, é uma informação principal, né? A informação principal é essa aí, mostrar como o ambiente influencia na doença. O protagonista é cotado para o Oscar. Isso daqui é uma informação secundária do texto. Porque o texto não trata sobre Oscar. Trata sobre a associação do comportamento violento à doença mental. Não é isso? Concorda comigo? Então, no texto ele diz, né, que o ator vai concorrer ao Oscar, né, está sendo cotado para o Oscar como uma informação extra, né? O texto não trata sobre Oscar, ok? Violência de Arthur, a resposta a um impulso. Isso aqui está no texto explicitamente, é uma informação principal do texto. A preocupação com a estigmatização, isso aqui também é uma questão muito presente no texto, faz parte do tema principal. A associação da violência, isso aqui principalmente, ó, já tem no título, então isso aqui é a informação primária, segundo a minha opinião, tá, gente? Segundo o Cablan, hein? Coloca aí na sua prova por que você acha isso. Segundo o professor lá de matemática que falou no vídeo. Não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui, cara. Só estou fazendo porque falaram pra mim e eu acreditei que seria útil. Falaram assim, meu, qualquer ajuda é bem-vinda. Então eu falei, meu, esses camaradas, essas minhas camaradas merecem uma ajudinha e eu tô dando essa ajudinha pra vocês, tá? Questão 13. Um dos argumentos que confirma a ideia defendida no texto é: o protagonista, Joaquim Phoenix, é cotado para o Oscar de melhor ator e o personagem é um clássico vilão. Bom, aqui faz parte da informação secundária, tá? Então não pode ser isso aí. A ideia do texto, tá? O argumento para defender o que o texto defende. Defende que o filme está associando violência à doença mental. Isso aí não é legal. Ele sofreu maus tratos da mãe na infância, teve tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado pelo trabalho e discriminado na rua. A psiquiatra Alcina, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata multifatores da vida de Arthur. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Opa, aí sim, cara. Eu vou de E, e você? Aliás, coloca aí, se você respondeu diferente de mim, coloca aí nos comentários para ajudar, não só a minha, porque eu tô aprendendo bastante aqui, fazia muito tempo que eu não mexia com o negócio de português, e os colegas aí de vocês também. Importante compartilhar, né? Então, eu acho que é aí, minha opinião é essa, porque tá falando aqui e vai de encontro com o título do texto, tá? Justamente o que a pessoa, né? Arthur não tem a violência dele não tá associada a nenhuma das doenças, né? O comportamento dele. Então, enfim, é isso daí. 14, vamos lá que eu já não aguento mais ler tanta coisa. Questão 14. O tema apresentado pelo autor do texto é: importante discutir o tema de saúde mental, discutir lá. O filme e a vida real das pessoas sofrem maus tratos pela mãe. O problema com a violência pode acontecer, importante mostrar, né? O Oscar de melhor ator, personagem clássico, vilão do universo, né? A trama retratada pela psiquiatra forense que pontua os multifatores da vida de um personagem de extrema violência. O tema apresentado pelo autor do texto é: o problema com a violência pode acontecer e é importante mostrar como o ambiente influencia. Não. O filme e a vida real das pessoas que sofrem maus tratos pela mãe sentem-se discriminados na rua e rechaçados no trabalho. Não. A importância de discutir o tema saúde mental e os cuidados para não marcar, ou seja, estigmatizar de forma negativa alguns transtornos. Opa, é isso.
né? Segundo as vozes da minha cabeça, letra A, gente. Questão 14. Agora a questão 15. Eita, não é o tamanho do texto, velho. Vamos lá. Leia o texto e responda a questão 15. Tá acabando. Vamos lá. ABC. Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo é legal. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A, como uma grande tenda, o B, com seu grande busto e sua barriga ainda maior, o C, sempre pronto a morder a letra seguinte, com a sua grande boca, o D, com seu ar próspero, de grão senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita, nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entrelinhas generosas. E as palavras eram curtas para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo, as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas apertadas, que requerem uma visão de criança. Igual eu estou fazendo... Dá para perceber que meu olho, né, eu forço meu olho. Primeiro que eu uso óculos, né? Segundo porque eu estou lendo aqui o monitor e é ruim pra caramba ler no monitor. Desculpa, eu vou parar de falar no meio das questões que eu fico falando. Onde eu estava mesmo? Assim, ó, na época em que começamos a prestar atenção em coisas como notas de pé, de página, bulas de remédio e subcláusulas de contrato, já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância. E esbanjávamos nas bolas da Lulu e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes com o corpo 6 quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis e para resistir às letras à sua individualidade soberana, como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras, e de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras, com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca aparecia nas leituras da infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Hegel e em longos tratados de metafísica. Só elas têm a visão adequada, a densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada, numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores à medida que nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico que vovó vê a uva e viva o vovô. Muito legal esse texto, hein, cara? Então, assim, ó, a lição que eu deixo pra vocês é que não pode ter preguiça, né? O negócio é um monte de texto, prova de português, é texto pra caramba. Mas é muito interessante. Quando você lê os textos, tem coisas legais, às vezes você se diverte. Às vezes é engraçado, às vezes tem informação. Então é legal, você tem que ler, tá? No primeiro momento dá aquele desespero, porque realmente enche o saco, né? Quando você não sabe do que se trata, você não conhece o texto, você fica, pô, será que eu leio? Vale a pena perder o tempo? E muitas vezes você se surpreende, tá? Então eu aconselho vocês a ler tudo que aparecer pela frente. Questão 15. Um dos trechos abaixo que traz traços de ironia é: quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Chegamos à idade de ler grossos volumes do corpo 6 quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas, não sei o que lá. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Hegel
e em longos tratados de metafísica. Já imaginou, velho? Criança lendo tratados de metafísica. Nem sei o que é metafísica, tô zoando. Mas enfim, cara, metafísica não é coisa de criança. Então, isso aqui é ironia. Ironia beira o ridículo, né? Quando você lê assim um negócio, você fala, mano, esse cara só pode estar brincando, né? Então, é ironia. De tanto ler palavras, nunca mais reparando nas letras. De tanto ler frases, nunca mais... isso aqui tá bem bonitinho, não tem nada... Ironia, na minha opinião, letra D. E finalmente tá acabando, hein? Sempre quando tá acabando, gente, vai vir um texto gigantesco, eu tenho certeza. Pode esperar. Aí, ó. Já começou a palhaçada. Leia o texto e responda a questão 16. Vamos lá. Resenha da semana. Com amor, Van Gogh. Mano, esses caras eram... Pô... Desenhava bem, né? Pintava aqui só. É um dos poucos filmes que consegue transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, com um dos visuais mais deslumbrantes que você verá esse ano nos cinemas. Em Amsterdã, no museu que leva de Vincent Van Gogh, e é parada obrigatória para quem visita a cidade. Você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação em suas pinturas de acordo com o seu estado de espírito. Inspirado na vida e nas obras de Van Gogh, o longa Com Amor, Van Gogh é um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, e a começar pela forma com que foi conceituado. É o primeiro longa de animação feito inteiramente de pintura a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. O filme é extremamente hábil em inserir flashbacks em preto e branco do passado de Van Gogh, o que acaba aumentando ainda mais o contraste das cores em movimento, em especial o amarelo. Para chegar a esse nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames, transformando seu visual em uma das coisas mais deslumbrantes que o cinema já viu. Então tá aí, ó, do Jornal da Orla. Oh, meu Deus. Última. Questão 16. A crítica sobre o filme está expressa em Amsterdã, o museu que leva o nome de Vincent Van Gogh é parada obrigatória. Não, aqui tá isso aqui não é uma crítica, né? É uma indicação. Tá indicando um lugar para você visitar. Para chegar a este nível de animação, isso aqui também é uma informação do filme, não é uma crítica. Crítica está muito baseado, acho que está próximo de uma opinião, tá? Você fala que se a coisa é boa ou se a coisa é ruim. Você está dando a sua visão da coisa, né? O crítico, ele dá a opinião dele sobre o que ele está criticando. Enfim. E por isso, ó, um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa. Não está próximo de uma opinião isso daí? Posso estar falando besteira, tá, gente? Mas é o que eu acho. Então, aos críticos de plantão aí, diz aí o que achou dessa correção maluca de português aí, feita por um professor que mal sabe matemática e tá aí resolvendo prova de português. Pelo amor de Deus, não vão me lixar virtualmente. Só para terminar aqui, ó, você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação de suas pinturas. Não. É o primeiro longa de animação feito inteiramente. Aqui também é uma informação, não é uma crítica. Então eu vou deixar letra C, ok? Beleza? Com isso terminamos aí essa jornada de resolver... Cara, como eu fui me meter nessa roubada, hein? Só por vocês mesmo, hein? Então, por isso, se inscreve no canal e deixa o like aí. Deixa nos comentários se você gostou, se foi útil, né? Essa coisa de, porra, pegar uma prova de português, cara, foi um desafio pra mim, gostei. Não gostei. Prefiro fazer conta. Mas enfim, gente, foi legal estar aqui com vocês e é isso. Até a próxima. Bons estudos.